de você sentar, pega a sua Bíblia e vamos meditar um pouco mais na palavra. Está muito fraco. Quando o pastor fala assim, abra a sua Bíblia, é gol do Corinthians. Então está errado. Então vamos lá. Vamos abrir a palavra de Deus? Isso. Atos dos Apóstolos, capítulo 26. Atos, capítulo 26. Eu vou pedir para você sentar. Pode sentar. Porque eu vou comentar um pouquinho antes de a gente ler o texto. Então, pode sentar. Respira fundo aí. Diga comigo, Espírito Santo, fala comigo. Mais uma vez, pela tua palavra, em nome de Jesus. Atos, capítulo 26. Depois em casa, você pode ler esse texto, são 32 versículos, e você pode ler antes de dormir. É um texto muito lindo, onde o apóstolo Paulo, ele dá um testemunho da sua vida, de como que ele era, como que ele encontrou Jesus e a vida dele depois da vida com Cristo. Ele é levado diante de um rei, o rei Agripa. Nós sabemos que o objetivo de Paulo era chegar em Roma, e nesse trajeto ele tem que passar por algumas autoridades, e ele passa diante de um rei, e o rei queria entender por que Paulo estava sendo perseguido daquela maneira, por que alguns queriam condenar Paulo, estavam perseguindo Paulo de forma tão implacável, e ele quis entender esse processo, e Paulo então se coloca na presença do rei, e ele passa a se defender. Então o capítulo 26 é a defesa de Paulo, só que na defesa dele, ele já aproveita para dar o seu testemunho, claro, para testemunhar ao rei. Ele aproveita esse momento, porque, meu irmão, o servo de Deus, ele não pode perder oportunidade. Deu oportunidade, falar do amor de Jesus. Abre uma oportunidade de você falar, seja na família, em qualquer lugar. Aproveita para você colocar Jesus, para você testemunhar. O apóstolo Paulo vai testemunhar, vai contar sua própria história diante do rei. Olha, um testemunho é algo muito poderoso, porque as pessoas podem questionar a teologia, as pessoas podem questionar a palavra de Deus, as pessoas podem questionar muitas coisas da fé, mas elas não podem fazer nada a respeito do teu testemunho. As pessoas não podem, contra fatos não há argumentos, não dá para questionar a sua experiência, que só você sabe o que Jesus fez por você e está fazendo pela sua vida, o que você era, como que você encontrou Jesus e como que é a sua vida depois de Cristo. Irmão, quando aquele cego de nascença foi curado no Evangelho de João, eu acho lindo, porque os escribas, eles queriam uma resposta, eles ficavam no pé do que era cego, mas quem te curou, como é que aconteceu? Eles queriam uma explicação, um entendimento, eles queriam entender aquilo, duvidaram, e aí o cego olhou e falou, o que já não era mais cego, ele falou assim, olha, eu nem sei quem me curou, não sei nem como que aconteceu, eu só sei de uma coisa, eu era cego e agora eu vejo, aleluia. Eu não enxergava, eu nasci cego, mas agora eu estou enxergando tudo, ele me curou, é isso que eu sei. E quanto a essa testemunha, não tem jeito, e eu e você somos chamados para sermos testemunhas, inclusive recebemos poder do Espírito Santo para isso, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, para serem testemunhas daquilo que Jesus fez, daquilo que Jesus é. Eu sei que às vezes, como cristão, a gente quer defender a fé, a gente quer defender, às vezes tentando convencer as pessoas da existência de Deus, às vezes a gente até entra em discussões assim bem calorosas, tentando convencer alguém. Não, o cristão não foi chamado para ficar discutindo com ninguém, a gente foi chamado para testemunhar, é você dizer, olha, se você acredita ou não acredita, não é problema meu, só sei de uma coisa, Ele é o Deus vivo, porque Ele transformou a minha vida e quer transformar a sua vida. A prova que eu te dou é o que Ele fez e está fazendo na minha vida e quer fazer na sua vida também. Esse testemunho poderoso, em nome de Jesus. Até porque num tribunal,
nós temos a cadeira do juiz, do promotor que acusa e do advogado de defesa. E as testemunhas são convocadas para um tribunal. No tribunal de Deus, lamento, mas o trono de juiz já está ocupado. Ele pertence a Deus. Então a gente não pode julgar ninguém nem nada. A promotoria, o advogado de defesa também já está ocupado essa vaga. É o advogado fiel, é o nosso Senhor Jesus, Ele é o nosso advogado fiel. A cadeira da acusação, eu aconselho você a não participar dela, porque a companhia não é muito agradável. O acusador é Satanás, o acusador dos nossos irmãos. Então já está ocupada a cadeira da acusação. Só sobrou um lugar para mim e para você no tribunal: testemunha. A testemunha não está ali para provar nada. A testemunha está ali para dizer o que ela viu, o que ela sentiu, o que aconteceu com ela. Olha, eu era cego, mas agora eu vejo. Olha, Ele transformou minha vida, perdoou meus pecados, salvou minha casa, restaurou meu casamento, me curou, tem me sustentado até aqui. Eu cheguei até aqui por causa dEle. É Ele na minha vida. Eu quero declarar que 2018 você terá muitos testemunhos, porque o Cristo vivo vai se manifestar na sua vida, na sua casa, na sua família, nos seus negócios. 2018 é ano de grandes testemunhos da parte de Deus na tua vida. Só quem crê joga a mão para cima, dá um grito de glória, faz um barulho, igreja viva. Aleluia, aleluia. E Paulo começa a dar o testemunho. Oh, rei Agripa, eu era fariseu, eu era conhecedor da lei, eu era radical no ensino da lei, eu era extremamente religioso. Eu estava achando que eu estava agindo certo. Eu achava que através daquela ação, sendo tão religioso, eu estava agradando a Deus. Mas eu não estava, porque eu comecei a perseguir aqueles que eram do caminho. Eu comecei a perseguir os cristãos, e com esse intuito eu levei carta das autoridades para prender os que eram do caminho. Tinha alguns discípulos lá em Damasco, alguns discípulos pregando, e eu fui para Damasco com o objetivo de prender esses discípulos que eram do caminho. Mas aí, ó rei Agripa, eu tive um encontro poderoso. Quem me apareceu no caminho, enquanto eu estava indo a cavalo para Damasco, foi nada mais, nada menos do que Jesus Cristo de Nazaré. Ele se apresentou para mim. Louvado seja Deus. E esse é o grande X de toda a questão. É quando Jesus aparece, é quando Jesus transforma, é quando Jesus... E eu quero ter uma boa notícia para você: Ele está aqui nessa noite. O Jesus que Paulo encontrou lá no caminho e que apareceu para ele visivelmente. Você sabia, estava comentando nos cultos anteriores, que você sabia que no Oriente Médio está sendo muito... Irmãos, Jesus está voltando, aleluia, Maranata. Sinais assim, prodígios no mundo têm acontecido tão poderosos. E no Oriente Médio está sendo muito comum pessoas se converterem, porque Jesus se apresentou para eles. Eles dormem e acordam testemunhando que o próprio Cristo veio. Está acontecendo um avivamento no Egito, numa igreja lá no Egito. Você colocar no Google, Igreja da Rocha, lá no Cairo. Um grande avivamento. A igreja, para uns 5.000 lugares, ela é cravada dentro de uma rocha, o auditório dessa igreja. Está havendo um grande avivamento num país onde mais de 97, 98% do país é muçulmano. Tem 1% de cristãos, entre evangélicos, católicos, cristãos ortodoxos, só 1%. Mas ali Deus está soprando um vento, porque são pessoas que na sua grande maioria nunca ouviram nem falar de Jesus.
não sabem efetivamente quem é Jesus. Isso é estranho até para nós, porque a nossa cultura é uma cultura cristã, né? Mesmo que quem nasceu num berço católico, é uma cultura cristã, a cultura brasileira. Então a gente não imagina alguém que diz assim: quem é Jesus? É uma marca de refrigerante? É um alimento para comer? É um homem importante? É um político? Não sabe quem é. Então, para convencer, só o Espírito Santo, de fato, e Deus tem feito coisas tremendas. E aí, um pastor amigo meu esteve lá visitando essa igreja, e comitivas do Brasil têm passado pelo Egito, têm ido nessa igreja, e lá eles começam a testemunhar como que eles foram transformados. E aí há um testemunho de uma chefe do departamento de segurança do Cairo, que ela ficava no aeroporto, e ela testemunha isso lá na igreja, dizendo que ela nasceu numa família muçulmana, e trabalhando lá no departamento de segurança do Cairo, no aeroporto, havia um missionário que toda hora estava passando e entrando por lá. E esse missionário sempre era revistado, toda hora que entrava no Cairo, ele era revistado, e toda hora achavam uma, duas, várias Bíblias que ele levava, e ele era interrogado, fazia uma pressão, mas acabava sendo liberado. Lá pela quinta, sexta vez que ele entrou no Cairo, ele foi chamado, e como de costume, ele já sabia o caminho da sala onde ele seria feito o interrogatório. Aí quando ele estava indo na direção da sala, um soldado falou: não, hoje você não vai para a sala, hoje quem quer falar com você é a nossa chefe do departamento aqui. E ele ficou muito preocupado. Eu falei: agora estou frito. E aí quando ele sentou na frente da moça, ela disse para ele: olha, eu não chamei você aqui para você ser revistado, fique tranquilo, não vai acontecer nada com você. Na verdade eu quero tirar uma dúvida minha, porque fazem 1, 2 semanas que eu vou dormir, e por volta de 2 horas da madrugada aparece um homem de branco no meu quarto, e ele se apresenta como Jesus Cristo de Nazaré. Mas o que me chamou a atenção é que esse homem carrega um livro igual a esse seu, que a gente olha e tem na sua mala. Quando eu olhei o livro na mão dele, eu lembrei do livro que você carrega. Eu quero saber que livro é esse, porque ele me fala algumas coisas. Esse homem aparece, ele fica me contando muitas histórias, e ele fala a respeito dele mesmo, que ele é o Salvador, que ele é um tal de verbo de Deus. Aí o missionário falou assim: você tem... Porque ela falou assim: e eu tenho anotado tudo que ele fala, eu estou anotando. Aí o rapaz pediu as anotações. Quando ela mostrou para ela as anotações que ela fazia, era o Evangelho de João, estava aproximadamente até no capítulo 15. Jesus aparecia para ela e se revelava pela palavra. Você pode dar um glória a Deus? Você adora o Cristo vivo? Ele é vivo, Ele é real, Ele é vivo, igreja. Pode aplaudir e glorificar, porque uma igreja viva adora o Cristo vivo, e o Cristo vivo vai fazer milagres na sua vida, na sua casa, nessa cidade, no Brasil, porque Ele é vivo. Agora segura na cadeira para esse testemunho aqui. Um jovem apareceu com o pai e a mãe. Os 3 eram muçulmanos. Aí apresentaram. Aí o moço começou a dizer: o primeiro a vir para a igreja fui eu, escondido dos meus pais, porque se descobre, mata ou deserda. E eu comecei a frequentar a igreja, até o dia que chegou o dia do batismo. Eu não aguentei. Eu falei: eu tenho que falar para o meu pai. Tenho que falar para o meu pai que eu quero ser batizado, e eu quero pertencer a Jesus. Aí ele foi para o pai, falou: meu pai, senta aqui. O pai sentou à mesa, e ele com muito temor falou: meu pai, eu quero confessar algo para o senhor. Faz aproximadamente 1 ano que eu tenho congregado, que eu tenho frequentado a igreja dos cristãos, e eu tenho me convertido ao cristianismo. Meu pai, eu quero dizer para o senhor que eu descobri que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e só Ele de fato é o Salvador do mundo, e nós precisamos crer em Jesus, meu pai. E ele foi falando e testemunhando para o seu pai de cabeça baixa. Quando ele terminou de falar, o pai levantou a cabeça, olhou para ele e falou:
Meu filho, fazem exatamente 6 meses que eu e sua mãe descobrimos que você estava frequentando a igreja dos cristãos. E nós ficamos muito furiosos. Porque, meu filho, eu falei para sua mãe que eu preferia um filho morto do que em outra religião. E eu e sua mãe decidimos tirar a sua vida. Nós decidimos que íamos matar você. E durante 3 meses, quase todos os dias, a sua mãe botava tanto veneno na sua comida, capaz de matar um elefante. Mas já se passaram 6 meses e você continua mais vivo do que nunca. Quer saber, meu filho? Nós queremos servir esse Deus que você serve. Nós queremos adorar esse Deus que você adora. Nós queremos servir a esse Deus. Aleluia! Louvado seja Deus. Você adora um Deus vivo. Você serve a um Deus poderoso. Você adora um Cristo que é real. Paulo começa a falar. Paulo começa a testemunhar e a dizer como que foi esse encontro com Jesus. E o que Jesus falou para ele. E no versículo 15, dê uma olhada aí na sua Bíblia. Paulo revela o que Jesus falou para ele. Essa história do que aconteceu com Paulo está no capítulo 9. Mas é aqui na defesa dele diante do rei Agripa que ele detalha um pouquinho mais a respeito do que Jesus disse para ele naquele dia. Versículo 15: então eu perguntei, quem és tu, Senhor? Quando ele caiu do cavalo, lá na estrada de Damasco. Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, disse Jesus, firma-te sobre os teus pés, porque para isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas que viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles a remissão de pecados e recebam a herança entre os que são santificados pela fé em mim. Verso 19: pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Diga comigo: não fui desobediente à visão celestial. Olha, Paulo tem a oportunidade de pregar, e ele fala para o rei Agripa o motivo pelo qual, além da sua própria salvação, naturalmente, mas o motivo pelo qual Jesus o encontrou naquele dia. E ele disse: olha, eu recebi uma visão divina, uma visão celestial, e foi para isso que eu fui transformado, para isso que eu estou aqui. E é interessante como Paulo, durante toda a sua vida, ele não perdeu esse foco, ele não perdeu o seu alvo. Ele inclusive aconselhou seus discípulos, um deles era Timóteo, e para Timóteo ele disse: cuidado, não se envolva com as coisas dessa vida, cuidado, não se distraia, porque há um chamado, há um foco, há um alvo. E ele lembrava das palavras do próprio Jesus, e o próprio Cristo, quando chamou Paulo, disse para ele: eu estou te chamando, então levanta-te, firma sobre os teus pés, eu vou te livrar da expectativa do povo judaico, eu vou te livrar dos gentios, pelas quais, para esse povo eu vou te enviar, e eu vou te enviar, não é para você ficar perdendo tempo com bobagem com esse povo não, mas é para você tirar aqueles que estão nas trevas e colocá-los na luz, é para você arrancá-los da potestade de Satanás e trazê-los para Deus, para que você possa dizer para eles que os pecados deles já foram perdoados lá na cruz do Calvário, para você dizer para eles que eles têm uma herança
que pertence a todos aqueles que pela fé creem em mim. Quantos creem no Senhor Jesus? Você tem uma herança, querido. Você é santo e você tem uma herança pela sua fé em Jesus Cristo. Essa herança de vida abundante, a herança das promessas de Deus. Você tem uma herança maravilhosa. Alguém pode glorificar a Ele? Você tem uma herança. Diga: eu tenho uma herança. Diga forte: eu tenho uma herança. Como filho de Deus, eu tenho uma herança dada pela fé no Senhor Jesus. E Paulo disse: eu fui fiel à visão celestial. Paulo está no final da jornada. Daqui ele vai para Roma, fica 2 anos lá e logo foi martirizado. Mas eu gosto dessa ideia. Como um relatório, Paulo encerra dizendo: eu fui fiel à visão celestial. Sabe, irmãos, é muito fácil a gente se distrair no caminho. Se era fácil na época de Paulo, quanto mais hoje. Mídia, comunicação, internet, tudo muito rápido, muitas ideias, muita gente falando, tanta coisa, tanta informação, tantas situações que tentam tirar a gente do foco, que tentam tirar a visão que um dia foi colocada no nosso coração. E geralmente, quando a gente quer lembrar da visão, a gente tem que lembrar lá do começo, como Paulo fez, a primeira vez que ele teve um encontro com Jesus. Quando eu penso no início do meu chamado, havia uma visão. E eu lembro que eu era adolescente, e eu perguntei para minha liderança na época, porque eu li em Atos 2:47, que estava escrito assim: e a cada dia o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. Aí eu perguntava para os meus pastores o que significava aquilo, e todos respondiam a mesma coisa: é que na igreja apostólica sempre tinha gente se convertendo, sempre Deus estava acrescentando pessoas à igreja, à fé. Nós éramos uma igreja tradicional e não víamos aquilo acontecendo com frequência. Às vezes ficava um ano inteiro e não batizávamos ninguém. E eu, adolescente, eu nem imaginava que eu ia ser pastor. Eu dizia assim: por que isso não acontece aqui? Por que as pessoas não convertem aqui na nossa igreja? Por que entra ano e sai ano a gente não batiza ninguém? Se a igreja apostólica vivia essa realidade, e aquilo começou a queimar no meu coração. Eu dizia assim: se eu fosse pastor eu ia dar um jeito, eu ia orar, mas não é possível que pelo menos um te converter, meu Deus do céu. E a Luz da Vida nasceu com uma visão: uma igreja viva, uma igreja dinâmica, uma igreja onde o pecador tem liberdade para entrar, ouvir a palavra, ser amado, ser compreendido, e você poder ministrar a palavra e deixar o Espírito fazer a obra. Hoje a gente vê como cristãos, às vezes a gente se envolve com tanta coisa, e é muito fácil a gente perder o foco. É muito fácil a gente ficar fazendo tanta coisa, às vezes até mesmo na obra de Deus. A gente acaba fazendo tanta coisa, mas os que estão em trevas continuam nas trevas. Os que estão nas garras de Satanás continuam nas garras de Satanás. Aqueles que não sabem que os seus pecados já foram perdoados, continuam nessa ignorância. E muitos que eram para ser transformados ainda não foram, porque a gente fica distraído com tantas coisas. Diga para alguém que está do seu lado: não se distraia. Não se distraia. Não se distraia com coisas do dia a dia, com dificuldades, com problemas. Eu sei que tem muita coisa, mas em nome de Jesus, não se distraia. Não se distrai. Muita gente, época de temporada, se distrai com a temporada, se distrai, se deslumbra com o brilho do carnaval, se deslumbra com essa desilusão. Às vezes está na igreja, estava firme na fé, mas ainda continua se iludindo. Não perca o foco.
que no último dia a gente possa dizer: Paulo deu um relatório aqui para um rei humano, mas um dia a gente vai estar diante do Rei dos Reis, e que a gente possa dizer: eu não fui desobediente à visão celestial. Senhor, eu não fui perfeito, mas olha, a gente já fez cada doideira, Senhor. A gente batizava o povo na praia, até de cavalo eu entrei na igreja. Sabe por quê, Senhor? Porque nós queremos ser fiel à visão celestial. A gente quer fazer de tudo para com todos, para ganhar um para Jesus, para ganhar mais um, para proclamar o reino, para tirar aqueles que estão nas trevas e trazê-los para a luz, tirá-los das garras de Satanás e trazê-los para Deus. Igreja amada, o ano começou. Vamos fazer um ano extraordinário. Vamos fazer um ano, meu filho, bota para quebrar em nome de Jesus. Você que estava com o pequeno grupo, reabre rápido esse pequeno grupo, pelo amor de Deus. O que você está esperando? Você que estava ministrando, ajudando na casa da família, volta, meu filho, bota para quebrar em nome de Jesus. E você que não estava em nada disso, esse é o ano de envolver, esse é o ano do reino, esse é o ano para você manifestar o reino. Vamos ser igreja, gente. Ser igreja para valer. E olha, comparado ao tamanho da igreja, ainda são poucos os que se envolvem para valer. São poucos. Agora você imagina esse povo todo envolvido. Você imagina uma igreja envolvida, uma igreja aguerrida, um povo decidido a fazer a diferença. Meu irmão, pensa quanto tempo você tem de vida ainda. Você quer continuar vivendo essa vida que você está vivendo? Ou você entende que Deus tem algo mais, que Deus quer te usar, e que já chegou a hora de você viver a promessa? Chegou a hora de Deus te usar. Chegou a hora. E Ele está dizendo: levanta, firma teus pés, que eu vou te usar. Foi para isso que eu te levantei. Foi para isso que um dia você teve um encontro com Ele. É interessante, esse texto conclui, quando Paulo termina o seu discurso. Só uma curiosidade, o rei Agripa responde assim, ó: poxa, Paulo, olha, por pouco você não me persuade a me tornar um cristão. Meu Deus. Ele responde para Paulo: Paulo, quase que você me convence. Quase. O cara teve na porta do céu, irmão, e perdeu a oportunidade. Eu não sei se a gente vai encontrar o Agripa no céu. Não sei, Deus queira. Mas de acordo com a palavra, nesse dia ele não aceitou. Quase. Tem um monte de gente que quase. Alguns deles estão aqui hoje. Quase se envolveram. Ai, pastor, aquele domingo quase salvo, porém totalmente perdido, porque não tem quase salvo. Que você não, se você está no quase, querido, está na hora de você mergulhar na fé. Você está esperando o quê para mergulhar nesse mover? Em nome de Jesus, deixa Deus usar a tua vida poderosamente. Ser um canal de bênção nessa terra, em nome de Jesus. Posso ouvir o amém? Fica de pé aí, em nome de Jesus.